Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio da Visu Consulting. Nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre o contador quiropata. Nós temos falado muito sobre dor, sentir a dor do cliente, entender a dor do cliente, ouvir a dor do cliente. Isso me lembrou bastante quando eu sinto dor. Quando eu sinto dor física, o que eu faço? Às vezes eu tomo remédio, às vezes eu tento me automedicar, às vezes eu tento resolver por mim mesmo, mas às vezes, quando eu vejo que não tem jeito, eu procuro um profissional, um especialista em dor. E por vezes eu vou num quiropata. E nessa minha ida a um quiropata, a primeira coisa que ele faz quando eu chego lá é me perguntar qual é a minha dor. Eu digo a minha dor. E a partir daí ele entende qual é a dor que eu digo que sinto. Depois ele vai me avaliar, ele próprio, e nessa avaliação ele vai conseguir ver o que ele enxerga como profissional muito mais habilitado do que eu sobre a dor que eu sinto. Então ele vai me dizer, por exemplo, olha, o seu ombro direito está mais levantado do que o seu ombro esquerdo, o seu pé direito está diferente do seu pé esquerdo, e realmente ele te falando isso, e muitas vezes até mostrando, você consegue ver aquilo que parecia óbvio, mas que você nunca reparou, que você está torto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o quiropata deve ser capaz de diagnosticar, tratar e prevenir quadros de desordem do sistema neuromúsculo-esquelético. Assim como o contador deve ser capaz de diagnosticar, tratar e prevenir quadros de desordem do sistema financeiro, contábil, fiscal, pessoal, etc. O que é necessário, então, para que o contador consiga fazer esse diagnóstico, esse tratamento e essa prevenção? Precisa que ele esteja preparado, precisa que ele tenha estudado sobre o assunto, que ele não seja uma pessoa aventureira que vai tentar resolver um problema do qual ele não conhece. Então, assim como ele tem um conhecimento contábil, fiscal e de departamento pessoal que pode ajudar o cliente, ele também precisa ter outros tipos de conhecimentos, outras especializações que fazem com que ele consiga ajudar o cliente em questões mais aprofundadas, em dores mais profundas, em dores mais específicas. Ele vai precisar entender um pouco mais de rotinas financeiras, como funciona a vida, o dia a dia do seu cliente, como funciona o negócio do seu cliente, porque não adianta só olhando o número, só olhando resultados de coisas já passadas, o contador não vai conseguir entender do negócio do cliente o suficiente para ajudar ele. Então ele tem que sair do seu escritório, tem que ir até o cliente, tem que conhecer a dor do cliente ali presencialmente, no dia a dia, saber o que o cliente precisa e aí sim, voltar para o seu escritório, olhar todos os dados disponíveis, baseados no passado da empresa, tentar diagnosticar o que está acontecendo, propor um tratamento e já propor uma prevenção para o futuro, baseado naquilo que ele viu nos números, naquilo que ele entende. Números, o que ele entende, negócio. Ele precisa entender do negócio, precisa entender dos números, precisa entender de diversos assuntos que não somente o normal, o trivial, o cotidiano. Precisa entender de administração, precisa entender de economia, precisa entender de direito, precisa entender de diversas coisas. A especialização ela é importante e o contador tem que ser o mais especializado possível para poder atender cada vez melhor o seu cliente. Outra coisa também importante, o quiropata ele não tenta resolver tudo sozinho, só na mão. Ele se utiliza diversas vezes de equipamentos e de ferramentas, utiliza-se de agulhas, utiliza-se de aparelhos que possam esticar, puxar, mexer. O contador também deve valer-se de ferramentas que ajudem, que auxiliem ele a resolver o problema do cliente. Então o contador ele pode virar a empresa para um lado, virar a empresa para o outro, dar aqueles estalos que mexem na hora ali com o cliente, mexem na hora com o negócio do cliente, que o cliente consegue enxergar um alívio da dor, porque aquela coisa que estava ali incomodando na hora saiu. Mas também o contador pode ser um pouco de acupunturista. Ele vai lá, coloca
uma agulha num lugar e que parece até que não está refletindo, mas que na verdade reflete em diversos lugares dentro da empresa e que aquele probleminha ali resolve vários outros problemas que muitas vezes, ou grande parte das vezes, o empresário nem sabe, nunca imaginaria que colocando uma agulha naquele lugar ia resolver todos os outros problemas. E o contador tem que ser capaz de enxergar isso. Então, se você, contador, quer oferecer algo mais para o seu cliente, um serviço de mais valor agregado, você tem que conseguir enxergar a dor do cliente, propor um tratamento e propor melhorias contínuas na situação desse cliente. Com certeza, se você fizer isso, seu cliente vai te dar mais valor, vai entender que quando ele tiver uma dor, quem ele vai procurar é você, mas principalmente vai entender que você foi a pessoa que ajudou quando ele tinha uma dor, quando ele tinha um problema, você ajudou ele a sanar aquela dor e a não ter mais aquela dor com a frequência que ele tinha, não ter mais aquela dor com o desespero que ele tinha. Ele vai estar controlando os problemas, porque os problemas vão surgir, com certeza, mas ele sabe que quando ele tiver um problema maior, ele pode procurar a você, e você, contador, vai ser a pessoa que vai ajudá-lo a melhorar daquele problema. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscreve no nosso canal e se tiver alguma dúvida ou alguma questão adicional, posta aqui nos comentários. Não esquece de entrar no nosso site www.bizu.consulting e conhecer nossas soluções para que você, contador, consiga melhorar os serviços prestados para o seu cliente, entendendo a dor dele, trabalhando na dor dele e ajudando a não mais ter dor.